Você já perguntou para Deus justamente isso? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Olha, é perfeitamente compreensível fazer essa pergunta para Deus. E certamente Ele saberá responder, afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Nada escapa dele. Abraão poderia ter questionado Deus quando o Senhor o provou, pedindo para que ele oferecesse seu filho como um sacrifício, como um holocausto. Deus apenas disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá-te à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus aqui não deu motivo. Deus aqui não deu explicação. Deus nem sequer falou o porquê estava fazendo aquilo lá. O porquê estava pedindo para Abraão sacrificar o seu filho. Ele simplesmente pediu. E qual que foi a primeira reação de Abraão em relação a essa ordem de Deus? A Bíblia vai dizer que ele se levantou pela manhã, de madrugada, e arrumou seu jumento, tomando consigo 2 moços e Isaque, o seu filho. Ele fendeu a lenha, preparou todas as coisas para o holocausto e levantou-se, indo ao lugar aonde Deus havia dito. Abraão poderia ter entrado em completo desespero e perguntado para Deus, de forma bem incisiva, bem desesperada, quais os motivos pelos quais teria que sacrificar o seu filho. Bem, provavelmente que dentro do seu coração, Abraão queria saber o porquê, e certamente o desespero interior dele deveria ser muito grande. Afinal de contas, era o seu filho que estava prestes a morrer, e ainda esse seu filho era fruto de uma promessa do próprio Deus para com Abraão e Sara. Abraão, apesar dos seus pesares, preferiu obedecer do que reclamar ou questionar Deus. Ele demonstrou confiança no Senhor, simplesmente indo com o seu filho para sacrificá-lo. Ali o homem estava deixando tudo nas mãos de Deus, porque sabia que Deus não tinha planos de mal, e sim de bem, tanto para ele como para sua família. Talvez no momento poderia até ter pensado realmente que perderia seu filho, mas ele confiou em Deus. Ele entregou seu filho, a promessa que ele tinha recebido de Deus. Como se fosse Jó falando: eu vim nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. O mesmo Deus que prometeu Isaque a Abraão e Sara, que era estéril, era o mesmo Deus que havia prometido tornar a sua descendência tão numerosa que não poderia ser contada como grãos de areia. E não é que havia um cordeiro preso exatamente no lugar do sacrifício que seria ofertado por Abraão? Deus ordenou que aquele cordeiro fosse morto no lugar de Isaque. Exatamente isso aconteceria anos mais tarde, quando Cristo seria morto e crucificado em nosso lugar. Nós éramos ali o Isaque, e Cristo era o cordeiro preso que estava pronto para morrer em nosso lugar. Então hoje faça como Abraão e escolha obedecer a Deus em qualquer situação que você esteja passando, porque o próprio Senhor vai dizer lá em Jeremias 29:11 que somente Ele conhece os seus planos para as nossas vidas, e esses planos não são de mal, e sim de bem. Mas sim são planos que nos fazem prosperar e nos dá uma certa esperança para o futuro. A sua recompensa da obediência
A recompensa da obediência é a vitória, é a alegria, é o alívio, assim como aconteceu com Abraão. Tenha em mente que os porquês da situação não vão resolver o seu problema, viu? Mas sim uma atitude de obediência e de espera ao Senhor. Pense nisso.